Estou muito mais feliz agora que estou morta. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Landerson Rodrigues e esse é mais um Booklogia. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro e o filme Garota Exemplar, escrito pela Gillian Flynn e dirigido pelo renomado diretor David Fincher. Esse é aquele tipo de trama ame ou odeie. Eu particularmente amei tanto o livro quanto o filme, pois a adaptação cinematográfica foi feita pela própria autora. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira sem spoilers, onde eu irei comentar com vocês sobre a trama como um todo, a sinopse e alguns detalhes sobre o filme. E a segunda parte com spoilers, mas calma que eu vou avisar vocês quando chegar essa hora, onde nós iremos discutir alguns pontos mais profundos sobre a trama e os personagens. Gone Girl, Garota Exemplar no Brasil, é um livro que foi publicado em 2012 pela editora Intrínseca, dividido em 3 partes, com 443 páginas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. A trama segue a história de um casal, Nick e Amy, que no 5º aniversário de casamento acontece uma desgraça. Amy simplesmente some. Preocupado, Nick chama a polícia e aí começa uma investigação. Mas tudo fica muito tenso, pois as suspeitas começam a cair sobre o próprio Nick. O livro é alterado em 2 vozes narrativas. A visão dela, do passado, onde nós saberemos desde o dia em que eles se conheceram em Nova York, o romance, o pedido de casamento, a mudança de Nova York para o Missouri e até mesmo as brigas. E a visão dele, no presente, onde ela sumiu e acompanhamos a investigação policial. A direção do longa foi comandada por David Fincher, um renomado diretor que já assinou outras grandes produções como Seven, Os 7 Pecados Capitais, Clube da Luta, O Quarto do Pânico, Zodíaco, O Curioso Caso de Benjamin Button, A Rede Social e mais recentemente a série Mindhunter. Tá bom pra você ou quer mais? Garota Exemplar vendeu cerca de 6 milhões de exemplares ao redor do mundo no lançamento, o que fez com que ficasse no topo da lista dos mais vendidos do New York Times durante muitas semanas. Os direitos autorais foram adquiridos pela 20th Century Fox e em 2 de outubro de 2014 era lançado o longa-metragem nos cinemas. A produção contou com cerca de 67 milhões de dólares para ser rodado e na primeira semana foram arrecadados 37 milhões de dólares. O arrecadamento mundial chegou a cerca de 367 milhões de dólares. Ben Affleck foi escalado para o papel de Nick Dunne e Rosamund Pike foi escalada para o papel de Amy Dunne. O longa ainda contou com nomes como o de Neil Patrick Harris e Carrie Coon. Gente, tanto o livro quanto o filme é algo que não agradou a todo mundo, porque divide bastante as opiniões. Eu particularmente gostei muito. Você só terá uma opinião se você ler o livro ou assistir o filme. Eu particularmente gostei muito do livro e do filme também, e foi uma das fontes de inspiração para o lançamento do meu primeiro romance. Garota Exemplar pra mim é um dos poucos filmes que tanto faz se você ler o livro ou assistir o filme, porque a autora ela assinou o roteiro e ela conseguiu passar exatamente as sensações do livro para o filme. Então eu recomendo muito para quem gosta de suspense psicológico, tensão, investigação policial, mistério e plot twist. Inclusive, eu gostei tanto, mas tanto do plot desse livro que pra mim virou um padrão. Padrão Garota Exemplar de plot twist. Se você não leu o livro ou não assistiu o filme, sai agora desse vídeo, porque a partir de agora nós vamos conversar um pouco mais profundamente sobre a trama e passará a ter alguns spoilers. Aproveita que esse filme está atualmente no catálogo da Netflix. Bem, a partir desse ponto nós vamos tentar fazer uma análise psicanalítica do filme. Lembrando que eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, e tudo o que eu falar aqui vai ser baseado naquilo que eu acho que a obra transmite e também em algumas pesquisas feitas por mim para chegar nessas conclusões. Tanto o livro quanto o filme não abordam a infância de Amy, então tudo o que a gente pode fazer enquanto espectador é supor que as atitudes dela foi por conta disso ou por conta daquilo. A autora, ela não entra nesses méritos, então a gente não pode definir de fato que ela tenha isso ou aquilo, entendeu? Amy conhece Nick numa festa em Nova York, e logo de cara eles se apaixonam. Tempos depois, eles se casam e se mudam de Nova York para Missouri. Missouri é um estado no centro-oeste dos Estados Unidos, onde eles passariam a ter uma vida totalmente diferente da vida badalada da cidade grande. Então, com o tempo, Amy começa a perceber que Nick não é aquele príncipe encantado, nem o homem perfeito que ela tinha idealizado antes. Então ela passa a ter uma reação desproporcional da realidade, e ao saber que estava sendo traída, ela cria um plano de vingança para fazer com que Nick pague pelo que estava fazendo com ela.
e esse plano consiste em forjar sua própria morte. Amy Dunne é uma mulher com tendências narcisistas, se a gente for parar para prestar atenção no pouco que é mostrado sobre a infância dela no livro e no filme, pois os pais dela, quando ela era criança, forçavam ela a ser a garota exemplar. Daí o título do filme e do livro. Pois no decorrer da trama, a gente descobre que os pais dela enriqueceram fazendo uma série de livros com o título Amy Exemplar, onde tudo que dava errado na vida da Amy verdadeira dava certo na vida fictícia da Amy Exemplar. Por exemplo, a Amy verdadeira tocava violino, mas desistiu. A Amy Exemplar era a espala da orquestra. A Amy verdadeira queria ser jogadora de vôlei, mas foi cortada do time. A Amy Exemplar era a capitã do time de vôlei. Vocês conseguem perceber a dualidade que essa criança cresceu? Isso fez a infância de Amy ser completamente desfigurada, onde ela não teve um processo de castração concluído. O processo de castração, a grosso modo, minha gente, é quando uma criança ela não se desliga da figura sexual dos pais. Se a gente for voltar um pouco no tempo, nós vamos ver que Freud, em 1914, ele lançou um artigo onde ele dizia que ele falava, né, sobre o narcisismo infantil, onde ele dizia que esse traço tinha que ser dosado quando a criança chegava entre os 4 e 5 anos. Só que na trama, superficialmente, a gente começa a entender mais ou menos que os pais de Amy não fizeram isso, tratando ela sempre como um padrão de excelência e exemplo que não existe. Durante a trama, nós conseguimos observar que Amy tem um traço de personalidade borderline. Não tem como a gente definir e nem diagnosticar, até porque eu não sou especialista, e também estamos falando de uma trama ficcional, né? Os traços que Amy apresenta são padrão de instabilidade interpessoal, esforço desproporcional para evitar abandono, no qual ela demonstra muito isso nas partes narradas por ela no livro, relacionamento instável e intenso, extrema idealização e desvalorização, principalmente quando ela sabe, né, da traição, e impulsividade. O plano original de Amy seria acabar com sua própria vida. Ela iria morrer e a polícia simplesmente iria encontrar o corpo dela. Só que o caso desse problemático casal acaba ganhando notoriedade nacional. Com isso, Amy, ao ver Nick na televisão pedindo para que ela voltasse para casa de forma amorosa, ela acaba tendo um gatilho de volta ao homem perfeito idealizado por ela. Então ela refaz o plano desproporcional em sua mente e incrementa aí no meio um ex-namorado. Esse ex-namorado, ela acaba matando ele e alega para a polícia que teria sido sequestrada, né, por esse ex-namorado. Daí então, ela forja que foi sequestrada, amordaçada, espancada e até estuprada. É esse nível da Amy. Então, Amy manipula o cenário de volta a Nick e ele paralelamente descobre toda a farsa feita por ela. Só que seria a palavra dele, que estava como suspeito anteriormente, contra a palavra da donzela em perigo. E ela, ao voltar para casa com um álibi impecável e perfeito, ameaça ele dizendo que, se ele não ficar com ela, muitas outras coisas piores ela poderia fazer. E o pior, ela acaba engravidando. O bagulho é louco. I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. You ever seen that guy in the glasses before? Amy is the kind of girl who attracts admirers. Whoever took her is bound to bring her back. I'm hoping you can tell me what this means. Want to solve Amy's treasure hunt? You seen this girl around here? Yeah, I remember her. I know you. I saw you at the volunteer center. I wanted to help. What'd she want? She wanted a gun. We are all scared, but we are all here now. I feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear. The hallmark of a sociopath is a lack of empathy. Amy lost a lot of blood in there. Then somebody mopped it up. Why do they mop up the blood if they're trying to stage a crime scene? Whatever they found, I think it's safe to assume that it's very bad. I'd finally realized I am frightened of my own husband. I would show you, as if you're doing a deposition, what to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injections. She's going to eat you alive. You assaulted her? It's not good enough for you? I hit her? It's not even close. Absolutely not. I never touched her. We now believe Nick is involved in the disappearance of our daughter. Without a body, without a murder weapon, their only hope is a confession. Don't know anything yet? You need to tell me. How was your marriage, Are Nick? you asking me if I killed my wife? Man of my dreams, this man of mine may kill me. What about my son? Nick! This man may kill me. In her own words, This man may truly kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one?
Actually, I've never found that to be true. Se você já assistiu o filme ou leu o livro, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra da obra e também o link do Netflix, caso você tenha uma assinatura e queira assistir. Se você gostou desse vídeo, ajuda o canal dando o seu like e compartilha aí muito com os seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu.